paz, igreja. Sejam bem-vindos a mais um momento de louvor e adoração com o nosso Ministério de Música. Hoje nós decidimos, através das canções, relembrar a pessoa do Espírito Santo e convidá-lo para que ele venha encher o nosso coração, venha encher a nossa casa. Essa canção, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, faz menção à casa, mas não somente a uma casa física, a um templo físico ou a sua casa aí onde você reside, mas faz menção a nós que somos templo do Espírito Santo, morada, residência dele. Nós somos a casa do Espírito Santo. Então que seja a sua oração: Santo Espírito, vem e enche-me, enche este lugar, enche a minha vida e que eu seja transformado pelo poder da tua presença. Em nome de Jesus. Não há nada igual, não há nada
Shalom, meus preciosos. Que bom estarmos juntos na presença do Pai este dia para celebrar ao Senhor por todas as suas bênçãos e vitórias conferidas a nós. Conforme anunciei semana passada, que hoje estaríamos dedicando este culto a Deus como gratidão pelo primeiro ano da nossa torre de oração. 6 de junho de 2020, ocasião em que tivemos o primeiro culto, Primeiro trabalho, primeiro evento da torre de oração, distribuídos, portanto, entre as sentinelas desta torre, que são os nossos irmãos intercessores, e como isso foi um trabalho tão bom e de repercussão, nós também agregamos alguns irmãos fora da nossa sede, mas do nosso conhecimento sobre vida, temor a Deus, que podíamos incorporar ao nosso exército, de modo que eles têm abençoado muito. Vamos orar agradecendo ao Senhor por este momento do culto, do louvor, e também consagrando os dízimos e ofertas que trouxemos, para o ministério, para a obra de Deus, razão pela qual eu aproveito para agradecer penhoradamente a todos os irmãos dizimistas, ofertantes, fiéis a Deus, que sabem o que é um compromisso com Deus em meio a qualquer dificuldade, mas que conseguem, pela fé e a obediência, superar estas situações e entender que tem um dever espiritual, uma consciência de obediência à palavra de Deus, portanto, recolhe os dízimos e as ofertas, e só assim podemos manter todos os compromissos da igreja em dia. Após esta oração, nós vamos também ouvir alguns depoimentos das nossas sentinelas. Glória a Deus. Expressarem seu sentimento em relação a participarem da torre de oração. Tá bom? Obrigado, Pai, por essa hora, este dia. Entregamos a Ti este louvor, este momento de adoração. A nossa gratidão por todas as bênçãos e vitórias. Também queremos Te louvar pela vida dos Teus filhos, que têm se permanecido obedientes e fiéis à Tua palavra, trazendo à casa do tesouro, Senhor. Também seus dízimos, as ofertas, os votos, enfim, tudo aquilo que tem prometido a Ti. Muito obrigado. Agora também quero Te agradecer por este dia, por esta oportunidade, quando estamos aqui para comemorar em forma de celebração o primeiro ano da nossa torre, e aqui nós incluímos todo o que diz respeito à oração da Insegec em Natal como organização eclesiástica, como administração eclesiástica, a torre da oração, o culto matutino e a hora nona. Pai, recebe nesta hora também todos aqueles que estarão recebendo a palavra, ao ministrante, que a Tua glória e a Tua bênção aconteça hoje e marque nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Shalom, igreja! Aqui estamos nós como família para falar desse um ano de torre de oração que tem sido bênção nas nossas vidas, onde estamos ali com hora marcada para juntos estarmos intercedendo uns pelos outros, onde juntos estamos nos colocando diante de Deus. E tem sido também uma oportunidade pelo qual temos o privilégio de poder estar intercedendo também por esse momento em que nós estamos passando, esse momento tão difícil, mas também colocando na presença do Senhor e vendo o agir de Deus em muitas vidas, em nossas vidas, e ter essa experiência de verdadeiros intercessores nesse momento em que o nosso Brasil, o mundo precisa
do agir da igreja como grande intercessora aos pés do Senhor. Segundas Crônicas 7,14 diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Amém. Aleluia, glória a Deus. Shalom a todos. Meu nome é Fátima, para quem não me conhece. Esse é Ilson, meu esposo. E estamos aqui para agradecer a Deus por esse ano que passou na torre de oração. Muitas foram as bênçãos que nós tivemos do Senhor, recebemos do Senhor. Mas a principal delas foi a minha família, que teve Covid-19, meus irmãos, minha filha, meu genro, e todos estão bem, todos passaram, venceram o Covid e hoje estão bem. Então queremos agradecer, em nome de Jesus. Um beijo no coração de cada um. Louvado seja Deus, graça e paz, meus irmãos. Oh Deus grande e maravilhoso, passando para agradecer pela torre de oração, agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos, agradecer a Deus pelos meus pastores. Oh glória, aleluia, glória a Deus. Agradecer a Deus porque nós oramos pelos outros. Oramos por essa nação, pelos irmãos que estão precisando, porque só Deus é quem pode curar, salvar e libertar. E pode trazer a provisão para aqueles que necessitam. Esses dias eu estava aqui na minha casa olhando o reparo que tem para fazer. E eu disse: Jesus, eu não tenho como fazer esses reparos porque eu não tenho dinheiro, mas o Senhor tem, o Senhor pode me dar a provisão que eu preciso. O Senhor trouxe a provisão e eu estou fazendo os reparos de mais necessidade que tem na minha casa. Esse é que é o Deus grande e poderoso que suple as nossas necessidades. Sou muito grata a esse Deus. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, do nosso Pai querido e amado. Shalom pessoal, meu nome é Fernanda. Meu nome é Amarilis. Nós fazemos parte da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo em Natal, em Segec, né? E nós estamos aqui para comemorar juntos um ano da torre de oração, ou relógio de oração, como queira chamar. Nós fazemos parte dessa torre e nós queremos compartilhar com vocês um momento que nós tivemos durante esse um ano. Tivemos vários momentos edificantes, gratificantes, emocionantes, muitos testemunhos, choro, alegria, felicidade, né? E nós queríamos compartilhar agora um desses momentos que aconteceu conosco. Foi precisamente quase um ano atrás, foi no dia 14 de junho de 2020, quando nós já estamos positivos para a Covid-19 e nós precisamos ficar, né, em quarentena. Graças a Deus, nós não precisamos ser internados. Nós ficamos em casa, mas foi um período muito difícil. Não foram só 14 dias, foram 20 dias em casa. E durante esses dias que nós ficamos em casa, tinha dias que eu estava ruim, aí a Maria estava mais ou menos. Tinha dia que ela estava ruim e eu estava mais ou menos. Mas em nenhum desses 21 dias que a gente ficou em casa, nenhum desses dias de quarentena que nós ficamos assim, que a gente estava com o corpo meio bem debilitado mesmo, a gente deixou de cumprir o nosso horário na torre. O nosso horário é de 23 até 0 horas. E todos os dias nós estávamos de prontidão. Com dor, com febre, certo? Do jeito que a gente estava. Orava, cantava, ligava o celular. Muitas vezes,
a Bíblia, mas a gente abraçava com a Bíblia, segurava na mão e a gente cumpriu o nosso turno. E eu sei que a oração foi ouvida lá no céu e alcançou as pessoas que estavam na lista do relógio. Foi muito edificante, isso pra gente foi gratificante. E eu espero que mais pessoas possam fazer parte dessa torre e possam testemunhar assim como nós. Então, a dica que eu deixo é: insista, prevaleça acima de tudo, porque Deus não rejeita um coração sincero e quebrantado. Então, independente se você está fraco, se você está forte, se você está num dia bom ou num dia ruim, permaneça nele e Ele cuidará de tudo. Entregue a Ele e Ele sabe perfeitamente, melhor do que qualquer pessoa, o que fazer. Amém. Beijo, abraços, estamos com muita saudade de todos. Tchau. Amém. Testemunhos maravilhosos, edificantes. A nossa alma se eleva diante do que Deus tem feito, está fazendo e com certeza irá fazer também mediante a oração. Quero aqui prestar a minha gratidão a Deus, a uma pessoa que reputo por especial, não só a mim como pessoa, mas a minha família e a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo e, por extensão, a todos aqueles que têm sido abençoados com a sua vida. A nossa querida apóstola Valnice Milhomens. Ela tem sido a nossa mestra, nos ensinado com respeito à oração. Eu louvo a Deus porque, através de seu discipulado, de seus ensinamentos, suas ministrações, eu tenho compreendido um pouco mais e sabendo fazer a diferença entre níveis e tipos de oração, fazer a diferença, o que é uma oração de petição, uma oração intercessória, uma oração de gratidão, enfim, de louvor, de adoração e todos esses detalhes, que a oração tem e traz. Porque antes era hábito, nós aprendemos assim, não quero dizer que está errado com isso, mas porque o Senhor ouve as nossas orações e na simplicidade do nosso coração, Ele vai nos responder. Mas eu tenho certeza que fazendo a oração específica, do modo específico, do modo certo, aplicando ao momento, aplicando o motivo, e a motivação, com certeza, no mínimo, daremos menos trabalho ao Espírito Santo, que toma as nossas orações para filtrá-las, organizá-las, pois a palavra de Deus mesma nos diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus, apóstola, receba o nosso reconhecimento, a nossa gratidão a Deus pela sua vida. E aqueles que quiserem conhecer melhor sobre a oração e seus afins, pode acessar o site Palavra da Fé Produções e ali você vai encontrar um kit chamado Escola de Oração. E tanto livros como DVDs, enfim, as ministrações estão ali à sua inteira disposição. É uma vitrine linda a da Palavra da Fé. Portanto, vá lá, se deleite com os temas e faça a sua aquisição. Queridos, hoje o nosso assunto é a oração. É verdade que vamos focar um pouco na intercessão, é o que deu ênfase à nossa torre, em função do momento em que nós estamos atravessando, não é isso? E começamos a perceber e nos preocupar ao mesmo tempo
da necessidade de termos algo que pudesse focar no momento. A pandemia estava trazendo pânico a muita gente, muita preocupação. Por isso, nós e os colegas ministraram no início da pandemia sobre como se comportar enquanto cristão em relação às notícias, em relação aos eventos, às proibições, né? Tantas coisas, dentre elas também a questão do nosso culto telepresencial. Glória a Deus. Irmãos, para fazermos uma grande obra para Deus, precisamos ter uma vida íntima de oração e comunhão com o Pai. Convidamos você para se unir a nós nessa torre de oração. Dedique um tempo quando você poderá efetivamente ajudar todos aqueles que precisam dessa cobertura espiritual. Aleluia. Por quê? Porque a oração, irmãos, ela é imprescindível na vida do cristão, não é? Você pode pregar bem, você pode cantar bem, você pode fazer qualquer outra coisa bem. Você pode imaginar que tem um cristianismo, ou vive um cristianismo belo, lindo, fluente, brilhante, mas se você não tem uma vida de comunhão com Deus pela oração, sua vida cristã, seu cristianismo, com certeza, está ou estará muito comprometido. Porque a oração, através dela nós nos edificamos. Aleluia. Nós abençoamos a vida dos outros. Nós chegamos exatamente à necessidade das pessoas. Quero lhes dizer que são muitas as dificuldades que o povo passa. O Brasil passa, a igreja passa, os nossos amigos estão passando e nós precisamos ter, de alguma forma, né, uma iniciativa ou uma atitude. Glória a Deus que isso chegou a nós e nós estamos vivenciando, glória a Deus, esses momentos. A atividade da intercessão, ela tem muitos benefícios além de uma liberação do poder de Deus aos outros. A intercessão nos leva à intimidade, transforma os nossos corações, unifica-nos numa comunidade, renova a nossa fé, multiplica bênçãos de volta para nós e nos dá uma herança nas pessoas e nos lugares pelos quais nós oramos. Glória a Deus. Talvez surja essa pergunta: Pastor Humberto, qual o critério para ser intercessor? Eu gostaria de falar de um que dele dimanam todos os outros critérios ou requisitos. Deus nos escolhe. Nós temos uma escolha para a salvação, um chamado divino através da pregação do Evangelho. Glória a Deus. E no âmbito da vida cristã, da carreira, da caminhada cristã, nós vamos descobrindo, né, o que acontece exatamente no reino de Deus e vamos nos identificando. Eu estou falando aqui a nível de ministério, a nível de chamada. Muito bem. Então, primeiro, Deus nos escolheu. Mas qual o critério? Haveria em nós alguma coisa que chamasse a atenção de Deus? Uma qualidade a mais, por exemplo, uma dedicação a mais? Na verdade, nada. Ele nos escolhe em Cristo, esse mesmo Cristo que morreu por nós e sendo nós ainda pecadores. Aí, pois, se acha o critério, a graça de Deus, aleluia, que se concretiza em Cristo. E graça, para deixar bem claro, é o amor que o pecador recebe mesmo sem merecer, né? Então, é a graça de Deus. Pela graça sois salvos. Paulo, certa feita, disse, não eu, mas a graça de Deus em mim. Tito diz, a graça que a salvadora se ha manifestado a todos os homens. E aí ensinando que, renunciando à impiedade, o presente século vivamos sóbria, justa e piamente, né? Claro, Tito recebe essa carta, né, que Paulo envia e nós temos para a nossa edificação. Mas vamos aqui detalhar alguns benefícios. Por exemplo,
A oração, no modo geral, ela aprofunda a nossa intimidade com Deus e estimula a transformação. Transformação de quem? Primeiro começa em nós. Glória a Deus. A intercessão nos ajuda a crescermos na intimidade com Deus e transforma os nossos corações, fazendo com que internalizemos a palavra do Senhor à medida que a oramos de volta a Ele. Devido ao fato de que as palavras de Jesus são espírito e vida, pois ele disse isso em João 6,63, glória a Deus. Elas têm o poder de transmitir vida a nós à medida em que declaramos essa palavra. Todas as vezes que dizemos o que Deus diz, isso marca nossos corações. E nos transforma em pequena medida, porque recebemos uma pequena transferência da sua vida. E isso progressivamente renova as nossas mentes e sensibiliza os nossos corações. Aleluia! Portanto, o fato de estarmos envolvidos em oração por reavivamento e justiça muda muitas coisas em nós, que frequentemente não nos damos conta e não conseguimos medir facilmente. Pense nisso por um momento. Simplesmente não sabemos onde estaríamos hoje se houvéssemos negligenciado a oração com o passar dos anos. Onde estaríamos em nossa maneira de pensar? Que emoções negativas poderíamos ter desenvolvido se houvéssemos vivido num vácuo espiritual de falta de oração? Qual poderia ser a diferença em nossos amigos e em nossas conversas se não houvéssemos perseverado com veemência na oração por reavivamento e pelos outros? Não é possível saber mais que males temos evitado em nossa vida interior simplesmente como resultado de uma constante intercessão pelos outros. O oposto e igualmente verdadeiro. Se a oração não tem sido uma parte habitual de nossas vidas, então alguma das dificuldades e emoções negativas que experimentamos pode ser muito bem atribuídas à falta de um relacionamento crescente com Deus e pela oração. Aqui, meus queridos, eu lhes estimulo, glória a Deus, a todos que estão iniciantes na oração, ou os que não têm sido constantes nela, a começarem hoje. Dê pequenos passos em sua caminhada de crescer em oração e observe o que Deus fará em sua vida. Outro benefício da oração é que ela aumenta o nosso entendimento, a nossa compreensão, a nossa maneira de entender e de ver as coisas. A intercessão libera revelações espirituais, conforme Efésios 1,17. Vamos ao Velho Testamento, enquanto Daniel orava com persistência. Glória a Deus, veio o arcanjo, o visitou e deu capacidade para entender as coisas espirituais. Assim está escrito em Daniel capítulo 9, versículos 20 ao 23, mas eu devo ler aqui para vocês apenas o 21 ao 23. Assim que iniciaste as tuas orações e o teu clamor, houve uma resposta, e a ordem para que eu a viesse entregá-la a ti pessoalmente, pois tu és muito amado. Portanto, agora presta atenção na palavra que te declaro, a fim de que possas compreender a visão que tiveste. Paulo, por exemplo, orava para que os santos crescessem no entendimento. Efésios capítulo 1, versículo 17 diz, para que o Pai da glória vos deu espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele, para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados, para que saibais. Aleluia. E continua o texto. Terceiro benefício da oração, da intercessão, é que isso libera o poder de Deus. A intercessão, queridos, libera o poder de Deus e a sua justiça,
à medida em que muda a atmosfera espiritual das cidades. Quando Daniel orava, as atividades angelicais aumentavam e as atividades demoníacas eram obstruídas no mundo espiritual. Há uma lei irrefutável que observamos na história. O reavivamento é liberado numa medida muito maior quando a oração dia e noite é oferecida. Glória a Deus pela nossa torre. Contudo, essa espécie só se expele por meio de jejum e oração. Jesus falando lá, quando os discípulos viram que o demônio resistiu, a legião resistiu a sair à ordem, à autoridade que eles usaram para libertar aquela pessoa. E como isso não aconteceu, procuraram o mestre e perguntar por que eles não conseguiram. E Jesus mostrou ali o nível espiritual, que é empregado para aprisionar o homem, assim como também nível espiritual é aplicado para libertar essas pessoas. Glória a Deus. Muito bem. Queridos, a intercessão une-nos numa comunidade ao expressar amor. O que significa isso? É que se eu intercedo por alguém, eu preciso me encher do fruto do Espírito, que é amor. Se eu intercedo com alguém, e nossa convivência, nós vamos terminar criando um relacionamento fraternal, de amor em Cristo, mais afinado por conta do momento. A intercessão também une os nossos corações às pessoas e aos lugares pelos quais oramos. Crescemos em nosso amor pelas pessoas e pelas coisas sobre as quais oramos. Além disso, amaremos as pessoas com quem frequentemente oramos. É impossível orar por ou com alguém habitualmente sem, mais cedo ou mais tarde, sentimos amor por essa pessoa. Portanto, interceder pelos homens é a maneira mais poderosa de praticar e expressar o nosso amor, aleluia, por eles. Filipenses capítulo 4, capítulo 1, versículo 19, Paulo explica isso vivencialmente. O que se passou comigo resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas. Filipenses 1, 19. Aleluia. Outro momento, lá aos Coríntios, capítulo 1, versículo 11, ele diz, contando também com a ajuda das vossas orações por nós. Glória a Deus. Outro benefício que a oração nos traz é que renova a nossa fé. A intercessão renova a nossa fé, que declaramos, à medida que declaramos a palavra do Senhor. Glória a Deus. Portanto, quando nós oramos a palavra de Deus, o próprio ato de orar a palavra resulta no fortalecimento da nossa fé, para que as promessas pelas quais oramos, você e eu, nós descobriremos que, aleluia, nossa fé ficará cada vez mais forte à medida que desenvolver a prática de declarar a palavra de volta ao Pai na intercessão. Vamos lembrar, quem ora a palavra, ora a resposta. Glória a Deus. Em sexto motivo, sexto benefício, é que a intercessão, ela multiplica as bênçãos. A intercessão pelos outros multiplica bênçãos de volta sobre a vida e a família do intercessor. Toda oração de bênção por outra pessoa é uma oração que Deus devolve, aleluia, a você, por exemplo, e aos seus entes queridos. Até mesmo quando oramos pelos nossos inimigos, como Jesus nos ordenou a fazermos, acabamos sendo abençoados pelas orações que fazemos por eles. Aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 44, Jesus enfatiza. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quando oramos pelos nossos inimigos, somos forçados a lidar com as nossas próprias más atitudes e a endireitar o nosso espírito, mas também nos tornamos os recipientes das nossas orações. Por exemplo, quando oramos pela libertação
liberação do espírito de sabedoria sobre os nossos inimigos, recebemos sabedoria também. O princípio de bênçãos multiplicadas aplica-se a tudo o que fazemos na vontade de Deus, ou seja, dentro dessa vontade. Quer estejamos oferecendo orações, dando dinheiro ou misericórdia, ou mesmo servindo as pessoas de maneira simples, Jesus garantiu aos discípulos, em Marcos capítulo 10, versículos 29 e 30, diz assim: com toda a certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou bens por causa de mim e do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais, mas também na vida vindoura a vida eterna. Toda oração que fazemos inspirada pelo Espírito será devolvida a nós e aos nossos entes queridos. Claro, obviamente não merecemos bênçãos multiplicadas pelo fato de intercedermos, mas Deus é exaltado quando Ele mostra a sua extravagante generosidade, dando ao seu povo um retorno 100 vezes mais. Ele possui riquezas infinitas. Assim sendo, elas nunca diminuem quando Ele manifesta uma grande generosidade. Glória a Deus. E por último benefício, isso citado aqui, porque são muitas, né? Vamos ver o Salmo 103, que aí são inomináveis, imensuráveis. Glória a Deus. A intercessão dá-nos uma herança. O Pai disse a Jesus, lá no Salmo 2, versículo 8, para orar pela liberação de sua plena herança das nações. Pede-me, e eu te darei as nações como herança, e os fins da terra por tua possessão. Parte do ministério de intercessão de Jesus inclui as orações que ele inspira nos santos, sob sua liderança em toda esta era. Essas orações inspiradas pelo Espírito contribuem para a herança de Jesus nas nações. Experimente exatamente como reinamos parcialmente com Jesus sobre as nações nesta era e na vindoura em plenitude. Assim sendo, nos unimos a Jesus na intercessão pelas nações nesta era e na vida vindoura. Diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 19 e 20. Todavia, quando o nosso Senhor Jesus retornar, quem será a nossa esperança? Alegria ou coroa de glória diante dele? Ora, não sois vós? Com toda a certeza, vós sois a nossa glória e a nossa grande alegria. Paulo disse isso aos crentes de Tessalônica. Glória a Deus. E é claro que, por extensão, toda a igreja que estava sob seus cuidados apostólicos, pastorais. Aleluia. A nossa herança, irmãos, na intercessão, tem um impacto a longo prazo. As nossas orações por pessoas e cidades têm um impacto tanto agora como na era vindoura. Orações dos santos da história são armazenados numa taça, aleluia, perto do trono de Deus e têm um impacto no final dos tempos. Apocalipse 5 e 8 e capítulo 8, versículos de 1 a 6. Para concluir, aleluia, nós vamos falar um pouco sobre a intercessão. A intercessão nos dá uma herança nas pessoas e nos lugares pelos quais oramos. Temos um investimento espiritual com a sensação de sermos os donos, como também uma bênção eterna e alegria em todas as pessoas e nos lugares pelos quais habitualmente oramos e servimos, né? Aleluia, diz a palavra de Deus, onde pisar a planta do teu pé. Aleluia, aí nós tomamos posse. Muito bem, sobre a oração de um modo geral, igreja amada, meus queridos ouvintes, a única forma de vencermos todas as nossas lutas é através da oração. Como intercessor, você será parte desse novo tempo. Você ajudará a abrir e preparar o caminho para que o poder de Deus
seja liberado sobre a vida das pessoas. Lembremos-nos da oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, quando diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Glória a Deus. Sobre a eternidade. Um dia a eternidade nos revelará vidas que foram impactadas através das nossas orações em Cristo Jesus. E para encerrar, quero trazer uma frase do nosso querido E.M. Bronze, que diz: por mais erudito que um homem seja, por mais perfeita que seja a sua capacidade de expressão, mais ampla a sua visão das coisas, mais grandiosa a sua eloquência, mais simpática a sua aparência, nada disso toma o lugar do fervor espiritual. É pelo fogo que a oração sobe aos céus. O fogo empresta asas à oração, dando-lhe acesso a Deus. Comunica-lhe energias e torna aceitável diante do Senhor. Sem fogo não há incenso, sem fervor não há oração. Fiquemos com essa expressão. Glória a Deus. E antes de encerrar, orando, agradecendo a Deus por este momento, quero louvar a Deus pela sua vida. Quero louvar a Deus por todos os nossos amigos e irmãos em Cristo que estão inscritos. Eu tenho nos motivos de oração também, a oração por todos aqueles que se inscreveram no nosso canal. Ainda sexta-feira, eu tive a oportunidade fui deixar a esposa para uma consulta médica, e enquanto ela se demorava, eu, como sempre, do hábito de criar relacionamento, um motoboy, estava sentado, aguardando um comando, exatamente pelo aplicativo. Enquanto isso, criamos um motivo. E falou-se da pandemia e prontamente eu comecei a falar. E quando eu comecei a expressar aquilo tudo do que eu via e entendia do plano espiritual, a questão das autoridades e tantas coisas que tem a ver, ele olhou para mim e disse: o senhor é evangélico? Eu disse: sou, pela misericórdia de Deus. Ele disse: eu também sou. Pai do Senhor, irmão? Depois: não, Pai do Senhor. Ele fez: eu sou da Assembleia de Deus. Eu digo: amém. Lindo, minha mãe, berço em que eu nasci. Hoje eu sirvo em outra denominação, mas jamais esquecerei, né, o ventre, a madre, glória a Deus, são que me deu a luz, né? E os seios que me amamentaram, o leite genuíno, eu aprendi ali na casa da minha mãe. Aleluia. E prontamente aconteceu um chamado, e eu disse: eu queria te dar uma oferta, te oferecer algo. Ele: pois não, você poderia me dar o número do seu telefone? Eu gostaria de compartilhar a minha experiência com Deus. Aceitei a Jesus aos 9 anos de idade, sempre procurei andar nos caminhos do Senhor e etc. E ele: pois não. E eu prontamente mandei para ele e disse que seu nome ia figurar no nosso hall de inscritos, assim que ele fizesse a inscrição, me retornasse. Queridos, quando ele chegou em casa: já estou pronto, pastor, fiz minha inscrição, coloque meu nome no hall. Glória a Deus. Vamos orar a vida daquele moço, o trabalho que ele faz é um trabalho de risco, de contato de risco, não só com a pandemia, com o coronavírus, mas a própria natureza do trabalho dele. Quero agradecer a minha família, quero agradecer a equipe. Glória a Deus, que tem nos abençoado toda semana. Quero agradecer a você, querido irmão e irmã, sentinela da torre de oração, frequentador do culto matutino e cooperador direto na oração da hora nona, e demais a igreja que compartilha, concordando com as orações, porque elas são também gravadas e passadas ao grupo.
Louvo a Deus pela vida de todos vocês. A você, Ana Lúcia, quero lhe prestar uma atenção assim bem especial. Claro que hoje, meus irmãos, seria Ana Lúcia a ministrante, porque Deus colocou no coração desta senhora, desta irmã, um amor por Jesus e um sentimento de empatia, de compaixão pelas pessoas. Ela é talvez das primeiras pessoas que recebam, as notícias, os pedidos e etc. E ela tem o cuidado de sempre compartilhar e orar. Mas ela esteve muito atarefada esta semana e de modo dadas as suas limitações de tempo e horário, voltou a trabalhar presencialmente. Então não pôde fazer isso, mas me prometeu que vai ministrar e oportunamente nós estaremos passando para vocês. Obrigado, Senhor, por um ano de vitória. Obrigado pela tua palavra que não tem sido vã. Obrigado pela presença do teu Espírito Santo. Obrigado pela nossa liderança nacional, regional, que tem pautado suas vidas e seus ensinamentos a partir da oração. Quero te louvar por uma igreja que nos confiaste a pastorear, a apacentar, que também tem se inclinado à oração. Muito obrigado por aqueles irmãos e irmãs que têm se agregado conosco nesse afã. Estão lá registrados na torre. 24 horas, alguém está na tua presença pelos motivos de oração e motivando também cada um desses motivos. Obrigado, meu Deus, por todos aqueles que têm cooperado, colaborado. Obrigado por essa equipe de mídia que tem nos ajudado. Senhor, que a tua presença e a tua graça esteja em nós constantemente. Em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, quero dizer que a Igreja do Senhor Jesus está de olho em você, orando por você, intercedendo por você. E gostaria de lhes dizer que, por causa das orações do seu papai, da sua mãe, de uma igreja, de um irmão, de um colega de trabalho, de universidade, de escola e etc., aleluia, Deus tem te poupado de muita coisa. Aproveite essa hora. Quando a palavra de Deus está sendo ministrada, procure dedicar a sua vida ao Senhor Jesus. Aceita? Eu vou orar. Diga sim no seu coração. Depois entre em contato conosco, que nós prepararemos um discipulador para cuidar de você. Pai, recebo nesta hora a tua vida na minha vida. Perdoa os meus pecados. Reconheço que sou pecador. Mas eu agora ouvi a tua palavra e sei que só estou vivo aqui hoje. Porque vidas, orações, joelhos têm se curvado, se quedado, se quebrantado diante de ti, pela minha vitória, pela minha salvação. Escreve o meu nome no livro da vida, um sinal de que eu estou arrependido e perdoado por ti, Jesus, pelos teus méritos na cruz. Muito obrigado, quero te servir com alegria e ensina-me, Espírito Santo, a ser uma pessoa da intimidade com o Senhor. Amém. Muito obrigado a todos, está encerrado. Próximo domingo estaremos firmes, os trabalhos da semana, enfim, todos eles, citados alguns aqui, agora incluo as celebrações, tudo no mesmo dia e horário para a glória de Deus. Tenha uma semana feliz e vitoriosa. Abrace as pessoas que estão aí ao seu redor e diga: Jesus foi o primeiro intercessor por você. Deus lhe abençoe. A graça do Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. E tu serás uma bênção. Amém. Um abraço. Até a próxima.